Olá, você está no meu canal, o Cara que Ora. Eu sou o Cara que Ora, meu nome é Hugo e hoje vamos tentar aí passar para vocês um estudo da Bíblia, o que é aceitar a Cristo, né? Às vezes as pessoas que são convertidas, ou às vezes você pode ter escutado essa expressão: você está com a vida perdida, você precisa aceitar a Cristo, você precisa mudar de vida. E o que é aceitar a Cristo e mudar de vida? É o que nós vamos ver hoje. Então, o que é aceitar a Cristo? Para você primeiro entender o que é aceitar a Cristo, você precisa primeiro entender o que é o seu pecado. O que é pecado? Às vezes as pessoas falam: nossa, que pecado, meu Deus caiu no chão. Ou então: nossa, que pecado você falar com a sua mãe desse jeito. Então, logo, quem for fazer o mínimo de ligação já vai entender que pecado é uma coisa ruim, né? E realmente é ruim. E já vou te dizer já de antecedência que Deus abomina o pecado. Então o que acontece? Para você entender o pecado, você precisa primeiro entender a origem do pecado. E qual é a origem do pecado? Deus criou o homem, Deus criou os céus e a terra, fez o Éden, criou Adão, criou Eva, criou o homem, depois criou Eva a partir do homem, a partir de sua costela, porque Deus viu que não era bom que o homem ficasse só, e criou para ele uma companheira, que é Eva. E o regente do Éden era Adão. Adão que cuidava de todas as coisas, Adão que era ali vamos dizer assim, o proprietário, o governante do Éden. E Deus é o dono de tudo, como sempre foi e sempre vai ser. Só que, a partir de um momento, Deus falou para Adão e Eva: olha, você pode consumir, você pode usufruir de todas as coisas que tem no Éden, de menos o fruto proibido, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Só que, o que acontece? Eva, tentado pela serpente, pelo diabo, foi induzida a comer tal fruto. E esse fruto continha o conhecimento do bem e do mal. E Adão, vendo Eva comendo aquele fruto, ele também o comeu. E ali foi o surgimento do pecado, a quebra da aliança. O que é o pecado? É a quebra da aliança com Deus, certo? E durante essas passagens dos anos, depois de Adão e Eva, depois Êxodo, Gênesis, Êxodo e até o Novo Testamento, o homem vivia em pecado a partir dali. Ali foi o ponto inicial do pecado. Ali foi o ponto inicial da quebra da aliança com o Senhor. Correto? Então, o Velho Testamento, ele nos conta que para poder Deus acobertar esses pecados, eles faziam sacrifício de animais a Deus, sacrifício de oferendas, né, ao Senhor. Então, houve essa quebra de aliança e os pecados eram acobertados por meio de oferendas ao Senhor. O pecado era acobertado, ele não era perdoado, porque o pecado só passa a ser perdoado a partir da vinda do Senhor. Então, o que é o pecado? É a sua quebra de aliança com o Senhor, é tudo aquilo que te faz mal à sua alma e ao seu corpo carnal, o seu corpo mortal, e também faz mal à sua alma, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, se essas coisas que você anda praticando, que você anda fazendo, que te afasta do Senhor, seja o seu vício, né? Seja a sua ira, seja a sua falta de paciência, a sua ansiedade, entende? Às vezes a pessoa também tem problema de ansiedade, é outra questão, é uma questão psicológica. Só que vamos colocar aí um vício. A pessoa não consegue largar a bebida, essa bebida vai definhando essa pessoa até da cirrose e ela vira óbito. Ou outras coisas, práticas sexuais, sei lá, você se prostitui, você não consegue parar de se prostituir, você não consegue parar com uma pessoa só, você trai a sua esposa, você trai o seu marido, e você não consegue de forma alguma parar com essas coisas. E muitas das pessoas na qual vive esse pecado, se abraçam esse pecado, elas tomam para si esse pecado como uma forma de regozijo, como uma forma que faz bem. Porque também a palavra do Senhor fala, né, que o pão comido às ocultas é suave, e o salário do pecado é a morte, né? Então, o que é o pão comido às ocultas?
é o seu pecado, é a sua prática do seu pecado. É quando você se ira, é quando você se prostitui, é quando você se esquece, muitas das vezes, o que é as coisas do Senhor, e muitas das vezes o que é um ser humano de verdade, aí você está pecando. Então, o que é o pecado? Primeiro, aquilo que desagrada ao Senhor, e aquilo que te faz mal, né? Na sua alma e no seu espírito e no seu corpo. É aquilo que te consome, é aquilo que te bota em cativeiro, é aquilo que aprisiona a sua alma e seu espírito. É por isso que muitas das vezes, talvez você não é convertido, você esteja me escutando, que você não consegue sair do seu pecado. Porque isso te aprisiona. Entende? E isso faz a quebra da aliança com Deus. Quebra, assim, o ciclo, né, que Deus fez lá no começo do Éden, que foi quebrado e que vem perpetuando. Então vamos caminhar aqui no Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, até chegar no Novo Testamento, os pecados eram acobertados. É como se o pecado fosse uma ferida, né? E esse sacrifício dos animais, as oferendas feitas para Deus, fosse para cicatrizar esse pecado. Então assim, você fazia um sacrifício para o Senhor, pedia para Deus acobertar os seus pecados, então a ferida estava aberta, o Senhor a curava, mas aquela cicatriz ficava, porque não foi perdoado. Aí que entra Jesus Cristo, aí que entra a palavra de Deus, né? Que entra o Messias, aquele que tira o pecado do mundo. E por que que isso é importante, você entender primeiro o pecado para depois entender a vida de Cristo? Porque com a vinda de Cristo quebra e paga todas as dívidas que tinha com o pecado, porque nós tínhamos uma dívida de morte com o nosso pecado. Nós já estávamos fadados a ser condenados. Por legalidade, vou tentar explicar isso de uma forma mais simples. Por legalidade, nós já estávamos fadados ao pecado. Por quê? Desde lá do Éden, quando o pecado foi dado à quebra da aliança, a gente não tinha como ser perdoado dos nossos pecados. Podia ser acobertado, mas não perdoado. Então o que que Cristo veio e fez? Ele morreu na cruz, né? Vindo como homem, vindo como um ser humano, né? Como filho de Deus, e pagou esse preço por nós. Ele deu a sua vida sem nenhum pecado, ele nunca pecou. Ele nunca teve iniquidade sobre si e carregou sobre si todos os nossos pecados. Inocente e calado, ele foi o cordeiro a ser sacrificado no madeiro para que a gente hoje tenha a vida eterna. Para que hoje a gente pudesse ter essa paz que você tem, mesmo não sendo convertido. Então o que é aceitar a Cristo? Né? Primeiro é você tomar consciência do seu pecado, né? De pensar assim, nossa, eu errei com Deus. Deus pagou lá na cruz todos os nossos pecados, mas todo dia que a gente peca, nós o crucificamos novamente, certo? Nós colocamos ele no madeiro novamente. Então por que Cristo, na palavra dele, ele fala, tomai a sua cruz, né? Tomai a sua cruz e siga ao Senhor. Por quê? Qual que é a sua cruz? É o seu pecado. E o que você precisa ser liberto? Como que você vai ser liberto do pecado? Aceitando a Cristo. Isso é aceitar a Cristo. É você tomar consciência do seu pecado. É você tomar consciência que toda vez que você peca ou faz algo de ruim, você está crucificando a Cristo de novo, que pagou o preço da vida dele por você, por mim, por quem não merece. Todos nós não merecemos. Porque a palavra de Deus fala, todos nós pecamos e encarecemos do perdão de Cristo. Encarecemos da cruz dele. Isto é aceitar a Cristo. É você começar a viver através da palavra de Deus. É você começar a viver conforme Cristo quer desenvolver na sua vida. Isso é aceitar a Cristo. É você tomar ciência de que você, toda vez que você peca, você erra com Deus, e que toda vez que você crucifica o Senhor, você é separado de Deus e do Espírito Santo. Isso é o pecado. É aquilo que te condena, é aquilo que te bota em cativeiro, é aquilo que é o seu martir, é aquilo que te deixa sujo perante o Senhor. E Deus abomina tanto o pecado,
Deus abomina tanto o pecado que expulsou Adão e Eva do paraíso, né? Mas Deus, como ele é eterno, onisciente, onipresente e infinito, ele já estava no futuro. E qual era o plano dele? Aí é que entra João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para morrer por nós, para que todo nele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que você pereça, meu querido e minha querida. Deus não quer que você pereça, Deus não quer que você viva no pecado, Deus não quer que você se perca, porque Deus está aqui e nós estamos aqui. E nesse meio termo tem o pecado, o abismo do pecado que separa o Senhor da gente. Mas Cristo veio, morreu por nós, deu sua vida e fez uma ponte para que nós achegássemos até o Pai. Entende? Então, meus amados, eu vou ler aqui um versículo que eu gosto muito, que é o Isaías 53, que mostra o que o Senhor fez por nós no madeiro, na cruz, se dando como inocente e dando a sua vida por nós, para que a gente hoje pudesse servi-lo, ou até mesmo não servi-lo, porque nós temos o livre-arbítrio de servir ao Senhor ou não. Olha como Deus é maravilhoso, né? Nós podemos escolher ao Senhor, ou podemos não escolher ao Senhor, e mesmo assim, Deus deixa você acordar sobre o sol todo dia, porque o mesmo sol que nasce sobre o ímpio, nasce sobre o justo. Entende? Mas, qual é o desejo do Senhor? É que você se converta, que você creia na palavra dele, que você se alimente dele. Porque Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por ele. Ele é o caminho, ele é a resposta. Talvez muitas coisas estão dando errado na sua vida. Por quê? Porque você não conhece essa palavra. Porque muitas das vezes você vai numa igreja evangélica, ou numa igreja católica, ou seja lá onde que for, que esteja pregando a Cristo, mas não prega Cristo direito. Prega prosperidade, prega dízimo, oferta, prega milagre. Deus não é barganha, meu querido. A única barganha, a única coisa que devia ser paga já foi paga, que é o sangue dele, já foi derramado, já foi pago. A sua vida foi paga com o sangue dele. Assim como quando ele foi crucificado, que ao ser crucificado as últimas palavras dele foi: está consumado, está pago. Então, assim, Cristo já pagou tudo aquilo que podia pagar pela vida da gente, pagar por nós mesmos, para que todo aquele que nele crê seja salvo. O desejo de Cristo é que todos sejam salvos, mas nem todos querem Cristo. Cristo é para todos, mas nem todos querem Cristo. Então, se através dessa mensagem Cristo está te chamando, escute essa palavra. Eu vou ler aqui agora Isaías 53, do 3 em diante, que explica um pouco o que Cristo fez por nós, né? Vamos ver aqui, ó. Isaías 53, 3 adiante. Ele é desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza. E nós escondemos dele nossas faces. Igualmente, ele foi desprezado e nós tivemos por nada. Certamente ele suportou nossas dores e carregou nossas tristezas. Contudo, nós consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Todos nós, como ovelha, temos nos desviado, nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho. O Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, Cristo morreu por todos nós, por todas as iniquidades que nós temos como ser humano. Então, a aliança foi quebrada, mas Cristo chegou para Deus e falou: eu pago o preço pela vida deles. E Deus falou: esse preço é muito alto. Você sabe que o pecado me afasta das pessoas e o pecado vai me afastar de você. Então é por isso que Cristo, ao morrer, ele falou: Pai, por que me abandonaste?
pelo nosso pecado. Por isso que Deus ali naquele momento o abandonou. Porque todo o pecado da humanidade estava sobre seus ombros naquele momento. Sobre aqueles pregos, sobre aquele madeiro. Entende? Vamos continuar aqui. Ele foi oprimido, ele foi afligido. Contudo, ele não abriu sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Está assim, ele não se abriu a boca. Ele foi tirado da prisão e do juízo. E quem declarará a sua geração? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo. Ele foi chagado. A sua sepultura com o perverso e com o rico em sua morte, porquanto ele não tinha feito nenhuma violência e nem engano algum estava em sua boca. Ou seja, Cristo era santo. Ele sempre foi santo. Desde o começo da terra ele já sabia que ele ia ser crucificado, que ele ia ser já o cordeiro que ia trazer o castigo sobre os ombros dele e ia nos trazer a paz. Contudo, agradou ao Senhor feri-lo. Ele submeteu a padecimento. Quando tu vieres a fazer da alma dele uma oferta pelo pecado, ele verá sua descendência, ele prolongará seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas mãos dele. Ele verá o penoso trabalho de sua alma e estará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu justo servo justificará muitos, porque ele carregará as iniquidades dele. Portanto, eu dividirei para ele uma porção com o grande, e ele dividirá o despojo com o forte, porque ele tem derramado a sua alma até a morte. Ele foi contado com os transgressores. Ele carrega o pecado de muitos e fez intercessão pelos transgressores. Ou seja, nós somos os transgressores. Eu, você e todo mundo somos transgressores. Somos pecadores diante dos céus, debaixo dos céus. Todos na terra carecem do perdão do Senhor. Todos nós devemos ter consciência dos nossos pecados. Você vem aqui falar de pecado, cheio de moral, cheio de santidade, e eu não te conheço, e você nem me conhece para falar do que é o pecado. Não, meu amigo, eu conheço. Eu posso não conhecer o que é o seu pecado. Eu posso não saber o que é a sua iniquidade. Mas uma coisa eu conheço a Cristo. E Ele quer te conhecer. Não adianta você nascer e falar que você é filho de Deus. A sua salvação não vai vir dessa forma. Procure ao Senhor enquanto ainda pode se achar, meu querido. Procure Ele enquanto se pode se achar. Porque quando não puder mais achar, vai ser terrível o jugo do Senhor. Vai ser terrível o jugo do Pai. Porque Ele virá, por enquanto Ele veio como cordeiro e ressuscitou ao terceiro dia para que nossos pecados fossem perdoados. Mas quando Ele voltar na sua segunda vinda, que Ele voltará, Ele vai vir como um leão. Ele vai vir como um leão. E esse leão vai vir julgar os pequenos e os grandes, os pobres e os ricos, os velhos e os novos. Ele vai julgar a todos, meu amado. Hugo, e como eu posso ser salvo? Aceitando a Cristo. Se arrependendo e tomando consciência do seu pecado. Se arrependendo e tomando consciência daquilo que você anda praticando. Está errado. E como você é perdoado dos seus pecados? Dobre o seu joelho, converse com Deus e ore: Senhor, eu pequei. Senhor, eu cobicei aquela mulher. Senhor, eu estive naquele bar. Senhor, eu me prostituí, eu me droguei. Eu roubei, eu matei. Eu matei X pessoa. Eu fiz mal a tal pessoa. Isso é confessar o seu pecado a Deus. E a palavra de Deus fala que se você confessar o seu pecado para Deus, Ele é fiel e justo para perdoar. E a palavra dele não mente. Na palavra dele não há engano. Na palavra de Cristo não há engano, meu querido. Ele fala a verdade contigo. Se ele falou que ele é fiel e justo, se você confessar o seu pecado, assim será. Não importa o seu passado. Não importa o que você tem vivido. Cristo chama você do jeito que você está. Né? E em João 15, 16 e 17... Vou tentar ler aqui rapidinho. João 15,
16 fala: Não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que vedes e dei fruto, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome vos dê. Ou seja, Cristo é que te escolhe, Cristo é que te chama. Se alguma hora, em algum momento da sua vida, Cristo te escolheu, Cristo te chamou, não ignore. Corra para os braços dele, deixe o seu fardo, deixe o seu jugo para trás. E corra para o braço do Pai, porque o tempo é curto. Nosso tempo está acabando, meu amado e minha querida. Está acabando. Cristo está voltando. E na sua segunda vida, aquele que não estiver crendo no seu nome não será salvo. O que você precisa de ser salvo? Você precisa de dar dízimo? Você precisa de dar oferta? Você precisa de andar engravatado com a rapadura debaixo do braço, que muita gente fala? Não. Você só precisa crer que Cristo pode te salvar. Ele fala que nós não vamos ser salvos por obras, pelas coisas que nós fazemos, pelas coisas que nós falamos, mas nós vamos ser salvos primeiro pela graça, que a graça é um dom divino, que não provém da gente, correto? E pela fé. O que é ser salvo pela fé? Você não vê a Cristo, você não consegue tatear a Cristo como algo material, né? Mas você sabe que Ele existe. Você sabe que Ele morreu na cruz no terceiro dia, Ele ressuscitou e que Ele vai voltar para te buscar. Se você tiver fé o suficiente para crer que isso pode te salvar, que Ele vai te buscar no arrebatamento, que Ele vai te dar a vida eterna através dele, você automaticamente já está salvo, meu querido. Não importa se você é pecador ou não. Se você primeiro crer e ser cheio da graça, por quê? Onde abundou o pecado, superabundou a minha graça. A palavra de Deus fala isso. Só que conforme você tem que vencer o pecado como? Lendo a palavra de Deus e pedindo para Deus te libertar do seu pecado. Sozinho você não vai conseguir, meu amado. Sozinho você não vai conseguir de jeito nenhum ser liberto daquilo que te cativa. Porque só Cristo vai conseguir te libertar do seu cativeiro. É simples. Você só tem que saber pedir: Senhor, eu sou viciado em bebida. Senhor, eu sou viciado no cigarro. Senhor, eu sou viciado em pornografia. Eu sou viciado em me prostituir. Me liberta, Senhor. Mas essa oração tem que ser sincera, porque o coração de Deus não suporta uma oração sincera e aquebrantada, com o coração disposto a ser aberto. Você tem que estar disposto a abrir o seu coração. Que aí o Espírito Santo vai encher o vaso vazio, que é você, e a graça do Senhor vai superabundar, vai transbordar o seu ser. E a partir do momento que você está cheio da graça de Cristo, que ela enche o seu ser, que ela enche esse vaso, o pecado passa a se tornar uma coisa banal. Só que isso é um processo, não vai acontecer da noite para o dia. Isso também não quer dizer que você nunca mais vai pecar, meu amado. Você vai pecar. Todos os dias nós pecamos, encarecemos do perdão de Cristo. Só que Deus não quer uma pessoa que nunca pecou. Deus quer uma pessoa que peca, se arrepende e tenta mudar de vida através da palavra dele. É isso que Cristo quer de você. Entende? É isso que Cristo quer mudar na sua vida. Não adianta você vir aí, ó, quantos e quantos tem, igual fariseu, te julgando. Ah, como você pode pregar a palavra de Deus? Você nem pastor é, você nem teólogo é, você nem, sei lá, títulos e títulos que não valem de nada. Quando Jesus voltar na sua vinda, quando ele fazer o seu julgo, o seu tribunal, quando ele botar a gente diante dele e colocar a gente diante dele e perguntar para a gente o que a gente fez com essa palavra. Porque a palavra de Cristo fala: quando você aceitar a Cristo, e de pregar o evangelho a toda criatura. Espalhe a boa obra do Senhor, espalhe as boas novas do Senhor.
É isso que nós devemos fazer, amar o seu próximo como a ti mesmo. É difícil fazer isso? É difícil. Amar os seus inimigos, amar quem que você não gosta? É. Mas essa é a essência do Evangelho. Cristo não te amou sendo assassino? Cristo não te amou sendo pecador? Cristo não te amou sendo um homem sujo, um homem iníquo, tendo iniquidade dentro de si, falando palavrões, palavra torpe, sendo totalmente imundo diante de Deus? Ninguém pode ver ao Pai senão por Ele, porque o sangue dele nos faz inocente. O sangue dele nos faz limpo, alvos como a neve. É Ele que nos deixa cristalino diante do Pai. Cristo é o nosso advogado perante o tribunal dele, perante o tribunal do Pai. É Ele que nos purifica diante de todos os pecados, conforme a gente confessar os nossos pecados. Então, amado, tome consciência do seu pecado que você anda fazendo com a sua vida. Confesse o seu pecado, enquanto há tempo de achar o Espírito Santo do Senhor, porque Ele veio, morreu, se foi crucificado no madeiro, ressuscitou ao terceiro dia, mas Ele ressuscitou e deixou o que com a gente? O Espírito Santo Consolador. Entende? E o que é o Espírito Santo Consolador? Que palavras são essas? Eu não estou entendendo nada. O Espírito Santo, meu amado, nada mais é que uma parte do Senhor Jesus Cristo que Ele deixou para nos cuidar. Quando você faz algo bom, quando você tem uma inspiração boa de uma música, de um poema, quando você lembra de coisas boas, quando você tem amor pelo seu próximo, quando você vê uma criança nascer e ver vida nela, quando você exerce toda a bondade que um ser humano pode se expressar, fazer ou externar, isso é o Espírito Santo. Isso é o Espírito Santo. Isso não provém de você, isso não provém de mim. Porque se o Espírito Santo na vida de um homem, na vida do ser humano, quando ele for retirado da terra, porque ele vai ser retirado da terra, e a palavra do Senhor fala que ele vai ser retirado da terra, nada de novo será feito. Só sobrará selvageria. Só sobrará a casca externa, a arcada nossa. Só sobrará a carne e o osso. Não vai ter bondade. Não vai ter compaixão para com o próximo. Não vai ter coisas do Espírito. Não vai ter alegria. Terrível vai ser os dias no qual quem ficar aqui na terra sofrendo tais coisas que está escrito na palavra de Deus e não for salvo, terrível vai ser o seu dia. Você está querendo botar medo em mim, Hugo? Não, só estou falando a verdade. Se arrepende enquanto há tempo. Eu só estou pregando essas coisas, eu não sou pastor, não sou teólogo, não sou nada. Eu estou pregando essas coisas porque o Senhor mandou eu fazer isso. O Senhor falou em meu coração e falou, você vai pregar o Evangelho da forma como você acha que tem que ser, Hugo. Porque a minha palavra está se perdendo. E realmente está. Porque você vai na igreja, é só dom de prosperidade, é só cura, é só não sei o quê. Até quando, amado? Se você vai numa igreja dessa, se afaste desse lugar. Se afaste dessas coisas. Igreja que só prega prosperidade, só prega milagre. Deus não é barganha. Deus não é moeda de troca. O Senhor é compaixão e é amor, mas Ele também é justiça, Ele é jugo. Ele é fogo consumidor para aquele que não segue a palavra dEle. Para aquele que debocha, para aquele que faz uso mal da palavra dEle para poder a ganho próprio. O Senhor vai consumir essas pessoas. Eles roubam, eles fazem tanta coisa, mas ainda não aconteceu nada, mas vai acontecer. Por isso que eu estou gravando isso. Porque eu tenho temor e amor da palavra de Deus. Né? Vamos aqui ler alguns versículos sobre o sacrifício de Cristo, o que Cristo fez pela gente. Né? Deixa eu procurar aqui 1 Pedro 2,24, para você entender o quão Cristo é poderoso e amável e com
a sua eterna e infinita compaixão, o que ele fez por nós. Então, 1 Pedro 2,24 fala o seguinte: aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha o quão forte é isso. Pelas pisaduras deles você foi sarado. E esse sarado, meu querido, é o sarado de alma, é o sarado liberto. Já imaginou você liberto do cigarro? Já imaginou você liberto da pornografia? Já imaginou você liberto da prostituição, da traição? Tendo seu casamento sarado? Tendo um homem de verdade do seu lado, que não te bate, não te espanca? Você já imaginou você redimido com a sua mulher? Sendo um marido melhor? Tendo um filho que te respeita? Essas coisas podem ser feitas através da confissão do seu pecado e aceitando a Cristo e a cruz de Cristo na sua vida, para que você mude de vida, para que você seja salvo. Não despreze o amor de Cristo e a palavra de Deus, não deboche de quem chegar perto de você. Você pode ter sua religião que você quiser. Deus não é algo que vai ser enfiado a sua goela abaixo. Deus não vai ser algo que vai ser enfiado a sua goela abaixo. Deus não vai ser algo que vai ser obrigado você a aceitar. Você aceita Cristo porque você quer aceitar. Porque você já cansou de viver conforme você já viveu. Entende? É isso que Cristo faz. Deus te dá o livre-arbítrio. Por que a palavra de Deus e o sacrifício de Cristo é tão poderoso? Por causa disso. É Cristo que escolhe você. Quando você ouvir a voz do Senhor te chamar, atenda. Não ignore aquela vozinha que fica lá dentro da sua cabeça, dentro do seu coração. Aquela vez que um maluco igual eu pregou para você, ou até mesmo esses malucos que ficam em praça pregando, tentando passar a palavra de Cristo. A mensagem está sendo passada. E a palavra de Deus fala: procure o Senhor enquanto ainda se pode achar. E ainda se pode achar, meu querido. Então, escute a voz do Senhor. Deixa Deus fluir na sua vida da maneira certa. Deixa Deus tomar conta do trono da sua vida. Aceite que você não é nada sem Deus. O que é aceitar Jesus? É viver conforme a palavra do Senhor. É você tomar as decisões da sua vida. Primeiro deixar Deus tomar a decisão da sua vida e você depois fazer o resto. É você pregar o evangelho que mudou a sua vida para as pessoas próximas. É você começar a estudar a palavra de Deus conforme ela tem que ser dita. Não vai ser dízimo que vai te salvar. Não vai ser a oferta que vai te salvar. Não vai ser uma vida próspera. Não vai ser só a cura do seu filho ou da sua filha do câncer, ou seja lá uma doença misteriosa que seu filho esteja passando. E aí, seu filho é curado, e aí? O que você vai fazer com isso? Jesus não é um chaveiro que você guarda no bolso. Não. E eu falo isso com amor no coração para você, meu amado. Vou aqui ler mais alguns versículos que falam sobre o sacrifício do Senhor. Vou ler Filipenses 2, 6 e 8. 6 a 8, né? Então, só abrir. Mas fez-se, Filipenses 2, 6 a 8. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Por que é isso aqui? Por usurpação ser igual a Deus. Ele veio como homem. Ele se destituiu da glória dele, Jesus Cristo. Ele se destituiu da santidade dele, da realeza dele dos céus, e se fez homem como eu e você. E mesmo assim ele não teve, pelo seu próprio desejo do coração, ser igual a Deus. Porque ele veio para ser sacrificado em nosso lugar como um homem, porque só assim daria o direito de eu e você ser libertos. E sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se em reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens.
e achado na forma de um homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o sacrifício do Senhor para a sua vida. Entende? Esse é o sacrifício que Deus fez por nós. E eu estou tentando passar aqui em poucas palavras, talvez o vídeo fique longo, eu ainda vou editar, aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Mas Deus só vai fazer na sua vida a partir do momento que você aceitar. Se você estiver me escutando, seja lá onde que for, quando você chegar na sua casa, do seu pai, da sua mãe, ou se você mora com a sua avó, seja lá o que for, se você está escutando essa palavra, dobre o seu joelho, se ajoelhe no seu quarto, ore a Deus em secreto e fala: Deus, eu pequei contra ti, eu te crucifiquei, eu te açoitei, cuspiram em você, Senhor, te chibatearam, acabaram contigo, Senhor, te pisotearam, esmurraram. Você faz ideia do que Cristo passou por você, amado? Não é possível que você, escutando essa palavra, que você vai ser o mesmo. Não é possível que você, escutando essas coisas que Cristo fez por você, o castigo que nos traz a paz, pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo sofreu toda a dor e toda a enfermidade, o câncer. Cristo sofreu a AIDS, a epilepsia, tudo, psicológico e carnal. Cristo levou sobre si, ele sentiu nessa cruz, carregando essa cruz, amado. A minha dor e a sua, o seu pecado e o meu. Dá para você entender essas coisas e continuar sendo o mesmo como? Você pode escutar essas coisas continuando a viver a sua vida como sempre viveu. Entende? Cristo não te proíbe disso. Mas se você escutar essas coisas e Cristo te chamar e você se fazer de bobo, é porque realmente Cristo não é para você. Entende? Infelizmente a palavra de Deus fala: 2 numa cama, um será levado. 2 num campo, um será levado. Né? Quando houver o arrebatamento, vai haver famílias inteiras sendo arrebatadas para a glória de Deus. Glória a Deus, eu acredito nisso. Mas também haverá famílias onde que o mais novo será arrebatado. Onde que o pai será arrebatado e os outros não. Onde que o neto será arrebatado e o avô não, e vice-versa, meu amado. Mas só vai ser arrebatado aquele que primeiro crê no nome dele. Aquele que crê que Cristo pode fazer algo pela vida dele. Fala: Senhor, eu estou cansado de pecar. Eu não consigo sair desse pecado. O Senhor, pelo seu sangue, pode me tirar disso. E Cristo é fiel e justo para tirar, amado. Deixa Deus entrar na sua vida. Deixa Deus fazer o melhor para você mesmo. Porque se você preocupar com as coisas do Senhor, começar a estudar a palavra dele, começar a ser amigo íntimo dele, ele vai fazer o resto. Ah, eu nasci filho de Deus, todos somos filhos de Deus. Sim, todos nós somos filhos de Deus. Mas há uma grande diferença de ser um filho e um filho bastardo. Tá? Que isso? O que você está falando? Há uma grande diferença. A palavra de Deus não fala: honre teu pai e tua mãe para que os seus dias sejam prolongados na terra. Isso também se aplica a Deus. O quanto você tem honrado a Deus? O quanto você tem feito por Deus? O quanto você tem amado o seu próximo? O que você tem feito pelo seu próximo? Às vezes até mesmo teu pai e tua mãe. Você tem amado o teu pai e tua mãe? Você tem amado o seu próximo? Você tem feito coisas boas para que Deus reconhecesse em você a glória de Deus sobre a sua vida? Não precisa me responder, não. Responda para Deus. Isso não me cabe te julgar, meu querido. Estou tentando fazer aqui com que você tenha consciência do seu pecado e das coisas que você anda praticando. Porque Deus, desde os meus 12 anos, hoje eu estou com 37, Ele mudou a minha vida. Eu aceitei a Cristo. E por mais que eu corresse, já tive meus momentos no mundo, sim, amado. Sou humano como você. Sou humano como qualquer outro. Mas mesmo que eu tentasse correr das coisas do Senhor, mesmo que eu tentasse preencher o buraco enorme
que Deus deixou na vida da gente, que só Ele preenche, você pode colocar qualquer coisa que você quiser nesse buraco, meu amigo, da sua alma. Pode colocar bebida, mulher, poder, dinheiro. Só Cristo vai preencher esse buraco. E quando Cristo preenche esse buraco, nada mais te falta. Não te falta alegria, não te falta felicidade, não te falta gozo nas coisas, na sua família. Sua família pode ser terrível, um inferno. Mas se você tiver a Cristo no seu coração, vai ser uma família maravilhosa. Porque pela fé você já crê. Fala, não, a minha esposa é terrível, ela não me respeita. Mas pela fé você já crê. Se Deus mudou sua vida na palavra de Deus, você exerce a sua fé desse jeito. A minha esposa não faz nada para mim, a minha esposa não faz nada dentro de casa, a minha esposa não me respeita, mas ela vai ser convertida pela palavra do Senhor, porque eu creio. Aqui está escrito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas tem que começar de alguém. Tem que começar de você que está me ouvindo. E o que você tem feito com a palavra de Deus, caso você já escutou essa palavra alguma vez? Isso é aceitar a Cristo. Isso é verdadeiro evangelho. Ajude o seu irmão, ore por ele. Qual foi a última vez que você pelo menos orou para você mesmo, para Deus? Como que você pode se achar filho de Deus? Deus fala que no último dia, quando ele vier ser arrebatado os seus, ele separará as ovelhas dos bodes. As ovelhas serão colocadas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E Deus vai apartar dele todos aqueles que não aceitaram. Porque lá em Apocalipse 3:20 fala: eis que estou à porta e bato. Se você atender, entrarei e cearei com você e você comigo. Deus quer ceiar com você. Deus tem uma ceia maravilhosa, uma mesa maravilhosa preparada para você. E essa ceia não é uma ceia de comidas carnais. Não são uma comida de ceia, de uma comida material. É uma comida de alimento do fruto do Espírito. Que comida é essa? O que você está falando? Você está ficando doido? Não, eu não estou ficando doido. Eu nunca tive tão lúcido na minha vida. O que são esses frutos? É os frutos do Espírito de domínio próprio, de mansidão, de você ser dominado pelo Espírito Santo e fugir do seu pecado, de você não gritar mais com a sua esposa, de você fugir da prostituição, de você não mais pecar, de você não mais ser viciado em pornografia, ser viciado na bebida, ser viciado no cigarro. É isso que Deus faz na sua vida. Essa é a ceia que o Senhor propõe para você. E Jesus Cristo está batendo na sua porta. O que você vai fazer? Vai atender Ele ou não? Cabe a você decidir. Né? Então, amados, aqui em Mateus 25, 31 ao 35, fala justamente, quase que interligado a esse versículo do Apocalipse 3:20, que eis que estou à porta e bato. Se ele atender, cearei com ele e ele comigo. Cristo bate na sua porta. Cristo está batendo na porta do seu coração, da sua vida. Deixa ele entrar de uma vez. Então o que fala aqui? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da glória, e diante dele serão reunidas todas as nações. E ele separará uma das outras, como o pastor separará suas ovelhas dos bodes. Ele colocará as suas ovelhas à sua mão direita, mas os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, e eu era um estrangeiro e me acolheste, despido e me vestiste, eu estava enfermo e me visitastes, eu estive preso e fostes até a mim. Cristo está com fome. Cristo está com sede. Cristo é um estrangeiro, despido e enfermo, batendo na sua porta.
E o que você faz? O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com a palavra de Cristo que está batendo na sua porta hoje? Aceite a Cristo, meu querido, enquanto ainda se pode achar, porque a palavra de Deus, mais para frente, você não vai poder achar mais. Quando Cristo resgatar os seus santos, aqueles que o aceitaram de todo o coração e praticam a sua palavra, a sua palavra será retirada da terra, a palavra de Deus vai sumir, o amor de Deus vai sumir, só sobrará contenda, guerra, né? Você, provavelmente, se você já conhece um pouco da palavra, você já sabe o que vai acontecer lá em Apocalipse. E tudo que está escrito aqui já está se cumprindo. O tempo é curto. O que você tem feito? Eu, de tanto ver as coisas e as iniquidades de hoje em dia que as próprias igrejas pregam, Cristo está me levantando agora para fazer essas coisas. Eu nunca imaginei que eu ia estar aqui gravando um vídeo falando da palavra de Deus. Sempre falei da palavra de Deus para as pessoas, na qual eu tive a oportunidade, ou então orava para as pessoas. Eu tô com uma mãe no hospital, ora para mim, que a sua oração é boa, a sua oração é forte. Não é que a minha oração é forte, é que eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé na minha salvação. Eu tenho fé do sacrifício de Cristo na minha vida. Tenha fé do sacrifício de Cristo na sua vida também. É simples, só basta crer. E pedir para Deus perdoar os seus pecados. Confessa o seu pecado e se arrependa enquanto você pode. Larga essas práticas iníquas e sujas e que te separam de Deus. Não vai ser da noite para o dia, mas pelo menos tenta, que Cristo vai fazer o resto. Então, meus amados, eu vou ler aqui Gálatas 2:20, o que é a vida do convertido que aceitou a Cristo, né? Talvez eu tente me expressar aqui. Então vamos lá, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 fala: estou crucificado com Cristo, não obstante eu vivo, porém, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. O que é esse Gálatas 2:20 aqui? O que ele fala? Eu morri para o meu pecado. É Cristo que vive em mim. Morri para as coisas do mundo. É Cristo que vive em mim. É o Senhor Jesus que vive em mim agora. Eu vivo em Cristo e Cristo vive em mim. É uma simbiose. É uma junção de você e Cristo. É o simbionte do Espírito Santo e da Palavra de Deus sobre a sua vida. Isso é o poder da fé e ser salvo pela fé e pela graça. É você crer que Cristo fez o maior sacrifício máximo na cruz e disse: está consumado, está pago, pagou os seus pecados, pagou todas as iniquidades, a minha e a sua, e se tornou um só com você que aceitou a Cristo. Que oração você deve fazer para Deus, para você aceitar Jesus? Falar: Senhor, eu tenho consciência do meu pecado, eu te assassinei naquela cruz, aquela cruz era para mim. Aquela cruz era para as minhas iniquidades e não a sua. Aquela cruz foi feita para mim, Senhor, não para o Senhor. Mas o Senhor foi cordeiro, calado, sem culpa, imaculado, e morreu por mim. Eu aceito o Senhor na minha vida. Toma conta do meu coração, perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas iniquidades, Senhor. E na Tua palavra eu vou crer até os últimos dias da consumação dos séculos que o Senhor pode me salvar. Creia que Cristo pode te salvar. E Ele vai te salvar. E a partir desse momento você vai ver sua vida mudar. E pratique oração. Como você vence o seu pecado? Orando. Ore todos os dias. Eu não sei orar, Hugo, eu nunca orei. Orar nada mais é que conversar com Deus. É a mesma coisa. Se você consegue conversar e falar
com o seu amigo, com os seus familiares, é a mesma coisa. Você vai conversar com Deus. Deus, eu tenho vivido uma vida de iniquidade, tenho vivido uma vida de transtorno. O que eu posso fazer, Senhor, para mudar na minha vida, para que o Senhor entre na minha vida de uma vez e a minha vida se transforme, transborde em graça, seja um simbionte com Jesus Cristo, seja essa osmose cativa e presa, Cristo em você e você em Cristo. Que o resto das outras coisas cativas, tudo vai libertar da sua vida. O pecado, o vício, a pornografia, a infidelidade, a prostituição, a droga. Mas tem que começar de você, porque a salvação é individual. Deus não vai salvar a sua esposa só porque você é salvo. Não, Deus pode converter a sua esposa através de você, e o seu filho, e o seu pai, e vice-versa, seja assim. E vira uma corrente sucessiva da graça de Deus sobre a sua vida, né? Então, vou ler aqui um resumo que eu fiz. O que é aceitar a Cristo? Aceitar a Cristo é negar a si mesmo e negar o seu pecado e se arrepender das suas transgressões e iniquidades. É enxergar que o pecado é o abismo e a fonte que nos separa de Deus. Aceitar e viver conforme Cristo andou, amando o seu próximo como a ti mesmo, perdoando os seus inimigos, mas principalmente deixar que Deus assuma o trono da sua vida mortal, para que haja salvação do seu espírito imortal, para você criar um relacionamento com o Criador, porque Deus tem uma aliança Deus tem uma aliança conosco, mas nós não temos uma aliança com Deus. Precisamos morrer na cruz com Cristo todos os dias e tomarmos sobre os ombros nossa própria cruz. Confesse o seu pecado e se arrependa, porque pelo sangue de Cristo ressurreto somos livres e inocentes. Cristo veio e se fez carne para que a quebra da aliança e o surgimento do pecado através de Adão e Eva fosse totalmente restaurado e pago. Romanos 3, 23 ao 26. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça através da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus estabelece para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus, para declarar, eu digo, sua justiça neste tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Ou seja, todos nós pecamos, encarecemos da graça de Deus, encarecemos do perdão de Cristo. Se arrependa, meu querido. Isso é aceitar Jesus. Talvez eu espero que eu fui claro com você, talvez seja um pouco complicado entender no começo, mas a semente foi lançada. Cristo quer te libertar do seu pecado. Cristo te chama. O desejo de Cristo é que todos sejam salvos, apesar que nem todos vão ser salvos por questão de simplesmente não querer escolher o caminho de Cristo, né? Então, muito obrigado. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe, deixe o seu gostinho aí, o seu positivo aí, e compartilhe com quem você acha que precisa de ouvir essa palavra, né? Porque a palavra de Deus tem que ser espalhada, né? Enquanto a gente pode pregar e falar sobre a palavra do Senhor. Então, muito obrigado e que Deus abençoe você, viu?